Boa noite, meus amigos. Boa noite, irmãos em Cristo. Que a doce e serena paz do Mestre Jesus esteja conosco nesta noite, agradecendo a Deus inicialmente, a Jesus pelos ensinamentos deixados, e a todos os senhores e as senhoras que se encontram na sala, que são os verdadeiros proprietários, porque sem vocês nada poderíamos fazer. Eu vou pedir para serem colocados alguns slides, para que nós possamos, em cima deles, refletir naquilo que nós vamos estudar na noite de hoje. Em dias passados, já fizemos algumas observações a respeito do estudo que deve ser feito com relação ao Espiritismo, principalmente quando se relaciona a essas conversações com eles e aos trabalhos que são feitos dentro das casas espíritas. Meus amigos, estivemos buscando dentro da codificação alguma coisa relacionada aos passes. Por incrível que pareça, diretamente falando, me corrijam os senhores que conhecem tão bem a doutrina, nada é falado a respeito, diretamente. Nós queremos iniciar comentando isto e verificando que todo o assunto relacionado a passes, a curas, vem de estudos e de obras complementares à doutrina dos Espíritos, sem que tenha saído do senhor Hippolyte Denisard, codinome Kardec. E vamos observar uma coisa muito importante neste quadro que nós vamos ver nesta tela. Esta frase está diretamente relacionada ao yoga, e eles dizem que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Sim, porque nós vamos entender quando da passagem de Jesus sobre a terra, quando ele, a personalidade, diz constantemente aos seus discípulos que era preciso ele partir para pedir ao Pai para que ele enviasse outro Consolador. E complementa, sabendo aquele mestre, que ele jamais sairia do ambiente terreno, se afastaria da imantação grosseira que a matéria, que as energias condensadas exercem sobre nós. Tanto que ele dizia: derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Falava ele que através da mediunidade nós conseguiríamos entendê-lo. Dizia ainda o mestre que ninguém chegaria ao Pai se não fosse através dele. Só chegaria ao Pai através dele. Por quê? Porque ele, como governador do planeta, ele como o elemento de ligação através dos ensinamentos deixados, ensinamentos que toda a humanidade, independente de denominação religiosa, segue, é o ícone
é o elemento a ser seguido. Sendo assim, nós vamos entender que essa frase já é uma confirmação dos iogues das palavras citadas por Jesus, porque derramado o Espírito Crístico sobre a humanidade, a verdade está no ar, os ensinamentos estão no ar, faltando apenas que nós, como discípulos do Cristo, estejamos prontos para Ele poder ser abrigado nesse templo maravilhoso que é o corpo físico, e a partir daí a morada ser coabitação de nossa como Espírito e dele como nosso mestre. Eis a razão do Espiritismo estar sempre orientando sobre essa mudança que o homem deve fazer, e dizendo que a mediunidade perfeita é a mediunidade com Jesus. O tema de hoje chama-nos a atenção para algo que está sendo muito comentado e estudado pela ciência. Uma outra coisa importante é que os nossos vícios de linguagem, a nossa preguiça de estudar, faz com que fiquemos repetindo o que já foi dito há milhares de anos há tempo. O codificador é claro e objetivo quando se refere à religião e à ciência. Quando diz que no dia que uma apontar para o lado e a outra para o outro, deixemos a religião e sigamos a ciência. Porque a religião é o arauto da divindade. E nem sempre quem toca essa trombeta está tocando com as notas divinas perfeitas. E a ciência estuda essas notas e as confirma. As que são realmente confirmadas são divinas, como disse Lutero. Quando quiseram denominar aquela nova visão dele como o luteranismo, ele disse não. O que tiver de certo é de Deus. Os erros são meus. E é aqui que nós vamos entender que o codificador da doutrina dos espíritos, ele diretamente diz que devemos sempre observar a ciência. E no Livro dos Médiuns, ele faz citação, inclusive, desta máquina que agora, nesse instante, nos une nos mais diversos estados do Brasil e fora dele. Ao invés, como naquela frase dita pela igreja, que fora da igreja não há salvação, e que foi dito ser do espiritismo que fora da caridade não há salvação, e que nós já conversamos demonstrando que vem lá dos primórdios dos tempos, a gente vai também perceber que os erros são cometidos por fanatismo, quando muitos dos nossos companheiros das lides espíritas comentam que se tal assunto, o qual não estiver dentro da codificação, ou se o assunto é científico, eu prefiro ficar com Kardec. Sim, não podemos desmerecer o trabalho profícuo daquele cientista, daquele professor, daquele magnetista, daquele pesquisador, e um homem que realmente soube coletar dados para deixar-nos esta maravilha de compêndio. No entanto, em nenhum momento ele faz referência à sua pessoa como o dono da doutrina.
Inclusive no livro dos Espíritos, em Prolegômeno, os Espíritos são claros e objetivos quando diz a ele: cuida com zelo desta obra que ora inicias, porque é nossa, dizem os Espíritos, é nossa. Reveloemos juntos para poder corrigir algumas coisas. Portanto, nós precisamos estar atentos aos sinais que se apresentam a nós. Como diz Paulo de Tarso, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Precisamos ter o bom senso para separar o joio do trigo e entender o que realmente nos convém como espíritos que somos. Estudar o Espiritismo é nos aprofundarmos nesses ensinamentos e verificar como lá no final nós vamos dar uma demonstração do que a ciência está estudando em cima de vocês que são médiuns. E o estudo de hoje, diretamente falando, ele indica o que os físicos descobriram após escrita a codificação. Mudaram alguma coisa? Não. Apenas corrigiram algumas palavras, algumas colocações, algumas fontes do ensinamento. Porque na época, ainda trazida de Newton, Kardec não tinha outra denominação para dar da formação do universo que não um fluido muito sutil. E assim os espíritos também se pronunciaram. Somente no final do século XIX é que nós vamos começar a entender através das pesquisas que esse fluido chamado até então não passava de uma das fases da energia. Estamos vendo aí. É esta energia que forma o universo. Os físicos já constataram que essa grande parte que inicialmente chamaram de massa escura não deixa de ser uma energia. Mas que a espiritualidade já dizia que ser ela a matéria primordial para a formação de tudo que existe e que nós conhecemos e o que não conhecemos. A ciência afirma, por ter confirmado, que tudo que está visível aos nossos olhos, palpável, que fere os nossos sentidos, ele não deixa de ser uma energia condensada, formando as mais diversas matérias dentro da dimensão em que vivemos. E é esta energia, é este fluido cósmico, que na Gênese é dito que é ela a mais perfeita combinação para formar o perispírito em torno da alma ou de uma inteligência. Domingos a gente pode se aprofundar nisso, tá? A gente pode se aprofundar. Com certeza estamos chegando a esta conclusão, né? Então, para melhor entendermos, Isis, por favor, coloque o terceiro quadro. Para melhor entendermos como fazer esse estudo, vocês vão observar este quadro. Gostaríamos que com carinho observassem, porque aqui está o resumo daquilo que Kardec falou no livro dos médios. O cético, o fanático, o crente, o ignorante e assim sucessivamente. Aqueles médios afobados, como se fala na gíria por aí. Observa-se que o verdadeiro espiritualista, ele antes de tudo, ele vai buscar
cada uma das coisas, vai verificar se tem fundamento ou não. Vejam que o fanático, aquele mesmo que é dito no livro dos Médiuns, ele crê: eu sou o dono da verdade absoluta, e acabou-se. Quantos companheiros nossos não se encaixam nisto aí? E é aqui que a gente encontra no livro o passe de Jacó, que foi um dos primeiros a escrever a respeito do passe, que, por sinal, certa feita, ele comenta que se reescrevesse este livro, ele mudaria muita coisa. Ele fala quantas decepções, quantas frustrações, quantos mal-entendidos já foram gerados, e aí ele vai lamentando esse comportamento dos espíritas, porque se comprometem, prometem curas, e ninguém pode garantir curas, porque tudo está dentro de um processo da lei do universo. Jesus mandou que nós fôssemos pregando e curando em seu nome. No entanto, ninguém pode interferir no karma de cada um, porque nós, como individualidade, fomos os errados e somos nós que temos que corrigir. Muitos que fazem isto, eles estão fadados ao insucesso e ainda por cima, botando a doutrina dos espíritos em maus lençóis. Por isto, nós vemos pessoas que nas suas colocações de mansuetude, eles são agressivos para com aqueles que não concordam com as suas colocações. Por quê? Porque essas pessoas cristalizaram em sua mente a sua verdade. Mas, assim como os ovos embaixo da galinha passam um período para poder gerar os pintos, esses elementos um dia acordarão com os fracassos ou diante das verdades da qual ele não poderá fugir. Existem aqueles que negam e duvidam de tudo, são os céticos. Mas o codificador diz, antes de torná-los espíritas, procura torná-los espiritualistas. E zombam, nos chamam de feiticeiros, nos chamam de necromantes. No entanto, como os senhores e as senhoras verão mais adiante, eles procedem da mesma maneira, com a diferença que são filhos de Deus, nós somos criaturas, e eles estão com Deus, nós estamos com o demônio. Existem aqueles de boa fé, são os crentes. Tudo o que é dito, e isso comentamos no início, é a verdade. Tem um dos grandes autores da doutrina, ou do complemento, que ele diz que não serão os nomes famosos que vai se fazer respeitar dentro da doutrina. Aí me lembro que no dia a dia nós comentamos que você deve se impor pelo respeito que você demonstra, e não se fazer respeitar pela imposição de nomes famosos. Está aí o que é um verdadeiro buscador. E os falsos, os omissos, são aqueles que, estando numa sala, que nós já estamos dizendo a todo instante, esta sala é uma sala de debate, é uma sala de estudo, não tem professores, não tem bam. Tem uns que estudam mais, outros que estudam menos, uns que se preocupam em buscar esses slides para passar, mas
são palavras humanas. A espiritualidade diz que estamos cercados por uma nuvem de testemunha, Paulo de Tarso, e eles pelos espíritos que por muitas vezes conduzem os nossos passos. Quem está com quem neste momento? Estamos lidando com inteligências invisíveis. Então, meus amigos, não é porque Juarez está falando A, B, C, D, está falando isto ou aquilo, que os senhores não devam questionar, que os senhores e as senhoras devam aceitar todas as informações que forem dadas. É por isto que o codificador foi chamado de bom senso encarnado, porque ele pesquisava, ele ia fazer os experimentos dele para verificar se aquilo tinha fundamento. E vem os ignorantes. Ignorantes todos nós fomos, por não conhecermos as leis de Deus, as leis que regem o universo, como até hoje nós não conhecemos. Nós não conhecemos. As coisas acontecem diante de nós e nós não vemos, não ouvimos, não sentimos, não percebemos. Ou então somos aquele fanático que uma simples rajada de vento daqui de São Paulo, que está frio como está, é um espírito que está se aproximando. Ou o calor do norte e do nordeste. É um espírito. E não é por aí. Por isto, por não ter esse conhecimento, essa informação, por não buscar, esse elemento sofre. E é aqui que nós queremos mostrar para os senhores, para as senhoras, o buscador o que deve fazer, na parte abaixo desta que comentamos. Tico, é muito antigo. O Tico pergunta se essa preocupação dos espíritas quanto à mediunidade de cura é antiga. É muito antiga. É antiga, Tico, pela seguinte razão. A certa feita, um grupo de cientistas estavam procurando, não é medo de concorrência, estavam procurando uma solução para resolver os problemas do mundo. E resolveram fazer esta reunião na casa de um deles, onde só morava ele com um filho menor. E assim foi feito. O pai deixou com todos os brinquedos, mas quando a reunião começou, a criança entrava a cada 5 minutos e pai, e o pai parava aquilo ali, perturbando todo mundo. Foi quando, em cima da mesa, viram um mapa mundi e o pai astuciosamente rasgou-o todinho. Quando o menino entrou, ele pegou cola e pegou aqueles retraços. Filho, por descuido, rasgamos o mapa mundi. Faz um favor para o pai. Ele, o que é, pai? Veja se conserta isso. Uma criança aí de 4, 5 anos. E a criança saiu correndo. Hoje ele não vai nos perturbar. Lê do engano. Porque alguns minutos depois, entra a criança com o mapa perfeito, mostrando, pai, aqui está. E todos ficaram pasmos. Resolveram perguntar ao menino como ele havia feito aquilo. E ele disse, pai, foi simples. Virou o mapa, ele disse, eu vi a figura de um homem. Eu consertei o homem, o mundo está perfeito. E é isto, Tico, que nós precisamos entender, que precisamos fazer esta reforma em nós, consertarmos os nossos erros, os nossos defeitos, alijarmos de nós os nossos vícios e entendermos que somos espíritos imortais. Sendo assim, estudarmos o universo que é o mundo dos espíritos, com todos os mundos, os planetas conhecidos e os não conhecidos,
porque esta, a grande casa do Pai, é o universo, e as moradas, além de serem os diversos planetas, ainda podemos afirmar que existem as submoradas, que são os nossos corpos físicos e corpos de outros mundos que ainda não conhecemos. Então, essa preocupação vem dos antigos, como nós vamos ver. Então, nós precisamos colocar em nossa mente este processo de investigação. Não vou negar o que você está me dizendo, também não vou aceitar assim de imediato. Eu vou anotar, como faz o meu irmão Márcio, do Rio de Janeiro, que não se encontra conosco, e está constantemente buscando informações, principalmente nós que temos diante de nós uma máquina espetacular, que se buscarmos vamos encontrar tudo. Vamos até ver se o expositor está pegando palestra de blogs e dessas coisas, ou se ele realmente estudou para fazer. Ele tem que refletir em tudo que foi dito e fazer as pesquisas comparando. Como, por exemplo, nega-se as coisas do passado dentro da doutrina dos espíritos. Da doutrina, não. Dentro do movimento espírita. Mas esquecemos que a química moderna, que tanto nos serve, um dia foi chamado de alquimia e fazia o mesmo trabalho, estava em seu princípio. E com a evolução do tempo, com essa transição, que isto é uma coisa que acontece todos os dias, em todos os sentidos do universo, vão se aprimorando as coisas. Então o homem é preciso que ele tenha esse momento de reflexão e que a doutrina nos chama a atenção para isto. Reflita em tudo o que fizeste, medita, vê o que foi de errado e corrija no amanhã. Existe uma sigla que você encontra muito nos contratos industriais. Programação ou projetos, execução e avaliação. É aí quando você vai começar a fazer, porque muitos esperam que a espiritualidade diga assim, faça isto ou faça aquilo. Ora, se fosse desse jeito, para que nós termos o trabalho? Deus teria nos feito perfeito e diz assim, vai direto. Mas nós temos que demonstrar a nossa capacidade de aprendizado e de colocar o aprendizado em prática com sabedoria, sem prejudicar. É aí que nós vamos avaliar os resultados daquilo que nós fizemos, das nossas ações. E experimentar as coisas que podemos experimentar por nós próprios, como fazendo com uma alimentação, mas podemos até ver os experimentos que estão sendo feitos. E a ação, ir a campo, a ação. Quando você conclui tudo isso, você desce, você sobe, porque você vai buscar a investigação de novos fatos. Então vejam bem, aqui está um quadro para que nós possamos refletir nos estudos a serem feitos. Isis, por favor, outro quadro, tá? Por enquanto, nós vamos observar que essa energia que compõe o universo, ela já é uma espécie de medicamento para todos nós, porque nós vivemos mergulhados nesta energia do universo. Observem que isto está na Bíblia, na Gênese de Moisés, quando naquela ilustração da criação do homem, do limo da terra, é dito, e Deus soprou-lhe nas narinas, dando-lhe vida. O Espiritismo mostra-nos que existe um fluido que dá vida a tudo e que nós vivemos mergulhados dentro dele.
E todos nós precisamos desse fluido. Faz referência a Miramês aos monges budistas, às igrejas, da mesma forma que o codificador fez quando, da Revista Espírita de 1858, ele aplaude os papas das igrejas, ele aplaude aqueles que mantiveram acesa a vela da certeza da reencarnação. Então, por que nós vamos condenar as práticas que são feitas lá atrás? Há necessidade que eles façam, porque tudo que está em a natureza, diz um grande cientista que passou por aqui, que haverá uma transformação, uma evolução. Então os budistas, os hindus, os espiritistas, todos já conheciam essa energia e sabiam que ela nos alimentava em espírito e em verdade. Ainda ontem, quando o nosso companheiro Carlos falava a respeito do passe, nós tocamos nesse assunto, porque é dito muitas vezes que eu não preciso, porque sou trabalhador da casa espírita. Não se enganem, não se enganem. A espiritualidade é clara que mesmo o médium mais preparado, ele está sujeito a obsessões, a ser perseguido, a ter um ataque. Mesmo porque, observem que nas noites frias deste outono, do inverno, as mariposas estão sempre em torno das lâmpadas dos postes das ruas, porque ali elas vão se aquecer. E assim também fazem os espíritos que sentem o calor já do amor ou da reencarnação feita por um companheiro seu, e ele se aproxima pedindo abrigo, pedindo o lençol para se cobrir. É o calor animal que nós emitimos. Vejam, amigos, como as coisas se processam dentro de um esquema que muitas vezes desconhecemos. O codificador, profundo conhecedor do magnetismo, ele se encaixou naquilo ali. Ele primeiro observou, viu, pensando que era fraude, vendo que não era, ele se encaixou e viu que ali tinha uma mistura de tudo. E quanto mais nós estudarmos, quanto mais nós buscarmos, nós vamos encontrar essas verdades que vão fazer com que a luz se apresente diante de nós. O assunto de hoje aborda os passes coletivos. Mas é preciso que nós entendamos que, primeiro, o passe individual. Não é? Por quê? Porque quando fala no passe coletivo, nós já falamos. Porque falamos nessa grande energia do universo na qual estamos mergulhados. E que toda ela é a emanação do amor do Senhor para com toda a sua criação. Ora, estamos mergulhados na energia de Deus. Então nós estamos nos beneficiando a todo instante. Infelizmente, uns recebem mais, outros recebem menos, por sua própria culpa. É quando nos lembramos de um espírito que é encarnado, debatendo com um desses incrédulos, dando orientação, e ele sem querer entender, mas coisas que para um analfabeto era difícil um culto entender. E ele pergunta: quem és? És um sábio? Um anjo? E ele volta-se e diz: todos nós somos anjos
pela infinita misericórdia de Deus, e demônios por nossa própria culpa. Entendeu? Então, as colocações que estão sendo feitas na tela são de suma importância, como a do Tico, que diz que tem muitos que nem são médios e lotam as casas a dar passe. Mas é aqui, Tico, também, que nós queremos fazer uma citação. Porque o passista não quer dizer que ele seja um médium ostensivo, e não deve ser. Como eu já vi vários companheiros dizer que quando está aplicando o passe, aí vem aquela famosa frase, incorpora. Observem este quadro que está na tela. Vejam, meus irmãos, essas duas senhoras tomando passe. Observem como eles estão protegidos pelos seus mentores, ou talvez os mentores da casa. Vejam como eles transmitem as energias trazidas do universo, as suas energias espirituais, e vejam como eles derramam sobre os médios essas energias, complementando-as para que esses passistas realmente transmute as energias do assistido. Vejam que nesta senhora da esquerda, que está sentada com blusa verde, existe uma figura tênue se dobrando, que nós poderemos entender como duas coisas: ou o seu perispírito reverenciando o passista, que não deve ser, ou o espírito que estava junto a ela, sendo trabalhado pela espiritualidade para ser retirado. Você quiser por outra, Isis, pode colocar, tá? Então, meus amigos, o céu e o inferno está em cada um de nós. É um estado de consciência. E isto foi dito por Sócrates 450 anos antes da vinda de Jesus. Conhece-te a ti mesmo, porque esta é a chave para o encontro da paz. Enquanto isto, vem aquela famosa frase: fora da caridade não há salvação, porque é a caridade a irmã gêmea do amor. É preciso que a gente, nos estudos, aprendamos a amar, para que a gente possa unir o magnetismo animal, que é próprio do encarnado, para trabalhar o espiritual que vem da espiritualidade e juntos beneficiar a quem nos procura. Disse Jesus: batei a porta e ela se vos abrir-se-á. E essa porta está para aquele que necessita e para aquele que vai doar. Muita gente procura o passe com fulano ou com beltrano, só tomam com eles. E não é preciso. Não é preciso. É aqui, companheiros, que eu faço uma ressalva. Pode colocar outra aí. Eu faço uma ressalva, dizendo sim e dizendo não. Quando ouvimos ontem, porque eu sou trabalhador da casa, eu não preciso tomar passe, porque a espiritualidade já sabe de minha necessidade. Ora, e para que eu quero o espírito? Se Deus, o ser supremo do universo, conhece as minhas necessidades. Mas existe um dito popular: ajuda-te, que o céu te ajudará. Quantas vezes eu saí de Recife para ir a Natal, levando pessoas para serem cirurgiadas pela equipe de Bezerra de Menezes, espiritualmente, sem corte, sem sangue. Eu nunca tirei uma ficha para mim, por orgulho? Não, porque eu estava tirando o lugar de alguém mais necessitado. Mas posso dizer a vocês, sem medo de errar,
Quantas vezes no quarto do hotel eu fui visitado por essa espiritualidade para, e no dia seguinte, eu me lembrar que tinha sido cirurgiado. Certa feita, quando saíamos de lá, após o almoço, quando eu peguei a estrada, comecei a me sentir mal. O estômago embrulhado, a barriga roncando, eu sabia que ali eu não ia aguentar na estrada. E de repente, não sei de onde, nem como, nem porquê, para não dizer que sou fanático, surge dentro do automóvel um cheiro enorme de elixir paregórico. Enjoou a quem estava comigo no carro e viajamos de Natal ao Recife sem ter nenhum problema. Então, Mônica, tem uma coisa que eu cito sempre. É preciso que nós espíritas aprendamos a buscar essa energia na fonte geradora, na fonte primária. Aonde está essa fonte? Por favor, vocês? Naqueles segundos slides que foi mostrado. Se vocês pegarem um livro chamado Profecia Celestina, vocês vão ver com o decorrer do tempo ele dizer assim: eu hoje, aliado com a natureza, eu não preciso mais vampirizar a ninguém. E quando dizemos que todos somos vampiros por sugarmos as energias um do outro, muita gente se esquece. E o Clau diz que queria perguntar, já está perguntando, né, Clau? Porque às vezes pessoas da casa onde ele trabalha dizem ver algo em minha companhia, quando ele não sente nada, não consegue se concentrar nas horas dos passes, porque isso ocorre. Clau, o primeiro erro, Clau, se o passista ele tem consigo a vidência, ele não pode deixar o assistido em dúvida. Porque se ele está vendo algo, que vai ter um slide desse que vocês vão observar o porquê eu estou dizendo isto. Se ele observar que existe uma companhia indesejada junto a você, ele tem por obrigação lhe encaminhar para a consulta para ser feito um trabalho de desobsessão. Se ele está enxergando como neste quadro que vocês estão vendo aí os assistentes de uma casa e dois espíritos trabalhando ali. E talvez um seja instrutor do outro. Observem que nesta senhora de casaco preto, como a aura dela está aparecendo. Enquanto que nos outros apagados. Por quê? Porque essa senhora está contrita, ela está ouvindo, ela está pedindo, ela está se ligando com o universo. E o seu mentor, além dos mentores da casa, estão com ela. Queira colocar outro isso, por favor. Tá? Então, quanto à concentração é outra coisa. Não é? Nós vamos encontrar nos passes coletivos essa mesma coisa, com uma diferença é que nos passes coletivos existe todo um aglomerado de passistas. Antes de falar nesses, vamos comentar esse quadro. Analisem. Estamos numa mesa de reunião mediúnica. Observem que em torno dos médios estão os espíritos protetores, estão os guias espirituais, os mentores da casa. Analisem que junto desta senhora de azul aparece uma figura deformada. Essa figura está sendo orientada por esse cidadão que está à esquerda dela com um casaco verde como esclarecedor. Mas olhem que entre esses dois esclarecedores existe um espírito derramando luz sobre eles, orientando-os, porque a comunicação mediúnica, meus amigos, ela se dá mente a mente.
E naquele instante, aquele espírito está jogando na mente do instrutor, do doutrinador, do elemento que faz a mediação, as orientações para que ele capte o que o espírito está precisando. Não deixar somente a critério dele falar através da médium. Então nós precisamos também entender por que Jesus disse que meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Por que ele disse isto? Porque somente as pessoas que se amam de verdade, aquele amor incondicional, vai enxergar as coisas sem nenhum problema. Pode colocar outra isso. Então, quando você encontra o passe coletivo, muitas vezes numa casa que tem muita gente, a casa reserva os passistas para que eles se coloquem à direita, à esquerda, nos fundos, e fica um elemento em prece. Toda aquela energia captada pelos médiuns está formando um círculo em torno dos assistentes daquela casa. Aquelas energias vão se condensando em forma de medicamentos de acordo com a necessidade de cada um e direcionadas por aquele que está diante, rogando ao Pai, rogando à espiritualidade que assim seja feito. Este quadro, observe um elemento que foi a um hospital, mas vejam na janela como as energias obedecem aos seus pensamentos e como elas fluem de suas mãos para o assistido. Pode colocar outra. Então o Tico faz uma outra pergunta, a Gilda. É normal pessoas na casa espírita chegar, tomar passe durante o tratamento, tomar passe, quando vai embora, tornar a entrar na sala de passe, tomar outra. Não há necessidade. Não há necessidade. Diz-me com quem anda e eu te direi quem és. Há um dito popular que define tudo quanto aos problemas das igrejas. Aí eu estou falando generalizando. Você, quando chega numa casa, você vai buscando aquilo que você quer e você vai encontrar. Porque a cura, o mal ou o bem está em você. Está em você. Não está no passista, está em você. O passista vai dar, aliás, vai ser um veículo de transmissão de energias. Mas você é quem foi buscar. O que é que você foi buscar? Foi brincar? Foi curiosamente verificar aquilo? Não, não é por aí. É preciso que haja uma educação na mediunidade, dentro dos preceitos evangélicos, sem ser aquela religiosidade que estamos pregando no movimento espíritas, tá? E nós vamos encontrar a cura, mesmo à distância. Porque muita gente não aceita isto. Mas é preciso que nós entendamos que o passe feito à distância, eu não concordo, isso é de mim. Não quero que ninguém entenda como seja da doutrina, é de mim. Tá? É que aqui, quando estamos com 20 e alguma coisa, com 30 pessoas, com 100 pessoas, façamos um tratamento espiritual à distância. Ah, Juarez, mas quanto mais gente, mais energia está condensada e está ali agrupada, não é quantidade, é qualidade. É qualidade. O passe à distância, a gente tem que tê-lo como alternativa. No entanto, você como um elemento que doa as energias, que isso chama-se fluidoterapia, a terapia através do fluido, tá? Você não tem resposta de imediato. Quando o passista está no ambiente do elemento que está sendo assistido, como no slide anterior, você vai sentir as energias retornando. Quanto mais você coloca a energia pura,
mas você recebe pelo outro lado as energias deletérias que se encontram com ele e elas vão sendo transmutadas para o universo. Então, muitas vezes, essas energias não são satisfatórias, porque, como veem neste quadro, o elemento está acessível, está passível. O passista está buscando no alto e está encontrando no seu chakra coronário todas as energias boas do universo. Um vidente, neste caso aqui, veria ele todo iluminado. E essa energia, que ora estamos vendo sendo transmutada através das suas mãos, estaria sendo por todo o corpo. E observem que o elemento que está diante dele está captando todas as energias, está absorvendo. Ali está novamente o que nós dizemos que a ciência precisa confirmar. Por quê? Porque é aí, companheiros, que a ciência, buscando o porquê dos passes, encontra uma máquina chamada Kirlian, que tira foto. O conhecedor vai verificar o que está ou que não está equilibrado e através das lâmpadas é que vai dar o equilíbrio no elemento. O Tico pergunta em casos dos passistas ficarem gravemente doentes. Tico, eu só digo uma coisa para você. No dia em que eu tivesse ido a uma casa espírita, ou que eu tivesse ido dar uma assistência a alguém e voltasse de lá doente, eu não queria saber mais da doutrina. E olhe, quantas e quantas noites, chovendo ou não, eu fui acordado para ir atender. E vou, com Jesus diante de mim, com a minha espiritualidade, sem receio. No entanto, Tico, se você não está preparado intelectual e moralmente para fazer isso, não é bom que vá. É o caso, cansa ser médico. Realmente, não é bom que um médium trabalhe com 2, 10, 20, 30 espíritos. Não. Vamos determinar uma quantidade X. Não é que a espiritualidade queira isso, não. Mas é que nós devemos preservar o estado físico dos nossos companheiros, tá? Porque quando realmente você se doa, você se compromete a esse tipo de trabalho, é como eu lhe chamar para pegar um peso comigo. Eu vou pegar 50 quilos, vou pegar sozinho. Mas se eu chamar alguém para pegar comigo, eu vou dividir esse peso. Então eu tenho que estar preparado para receber aquilo. E qual é o preparo? Estar trabalhando com o coração e com a mente ligada, acreditando que Deus está comigo e que os espíritos amigos estão ali para nos ajudar. A Gilmar pergunta, na minha opinião, os entraves para o passe à distância. Eu diria a você, Gilmar, que a diversidade que nós vamos enfrentar numa sala, você pode fazer sozinho, Gilmar. Você pode fazer, reunir um grupo que você saiba que tem comprometimento e você fazer. Mas quem garante que desses 23 que fazem esta sala hoje, não existam elementos que estejam destoando energeticamente? Aí a gente diz assim, mas a espiritualidade resolve. Então que a espiritualidade resolva. Sim, mas nós transmitimos essa energia. Nós já emitimos essa energia. O problema é que quando você não tem uma boa captação de imagem e de som, como é que você assiste televisão? As imagens todas distorcidas, não é? Não é isso? Então é aqui que a gente vai começar a ver. O Tico diz, então deve ter um guia respaldando? Não é necessário se perguntar isto, Tico. Porque sabemos que sempre existe um protetor, tem um amigo,
tem alguém que acorre aos nossos pedidos até no dia a dia. Até no dia a dia. Então esse socorro através de passes àqueles que sofrem do corpo e da alma, e vamos também observar isto, tá? Porque ontem foi perguntado, e parece que esquecemos de falar, se o perispírito adoece. E, meus amigos, meus irmãos, quantas vezes já foi dito dentro da doutrina que o perispírito é um invólucro que o espírito retira do ambiente aonde ele se encontra. Quantas vezes? Quantas vezes já fizemos referência que o foco, o germe, a inteligência é o espírito. O perispírito é um espelho, numa ilustração, numa analogia, é o espelho que reflete o que vai na alma. Agora, e os passes? Nasceu com o espiritismo? Os passes nasceu com o espiritismo? Se nós formos observar os estudos da codificação, as revistas e tudo mais, nós vamos ver, se formos dado a leituras, o Novo Testamento faz referência a Jesus levantando os dois dedinhos assim, olhando, através da palavra que ele fazia chorar e o elemento se converter naquela hora. Hoje nós vemos a Igreja Católica, através do movimento chamado carismáticos, aplicando o passe. A gente vai ver os pentecostais fazendo círculos de orações, que é nada mais e nada menos do que os nossos passes. Então, os passes vêm desde os tempos lá dos outroras. André Luiz fala muito nisso, nos domínios da mediunidade, tá? Fala muito nisto. Aliás, nos livros que ele comenta, ele fala muito a respeito disto. Então é preciso que nós entendamos desta certeza, que tenhamos a ideia de que somos intermediários do supremo poder que rege o universo, tenhamos vontade e fé, a mente sempre buscando a pureza da alma em prece, buscando a elevação dos sentimentos, porque quanto mais nós tivermos, mais nos será dado. Afastar os pensamentos sombrios da alma e entender que, como passista, nós somos um medianeiro apenas da espiritualidade superior. Devemos então cuidar da saúde física, porque não vamos, no momento que estivermos com o corpo combalido por algum mal, e aplicar o passe. Porque, logicamente, nós vamos transmitir energias também ruins. Para entender tudo isto, a gente vai ter que entender um pouco de magnetismo. Tem outras figuras, por favor, para a gente terminar, né? E também entender o corpo humano. Vejam aqui, ó. Vejam, sem precisar de estardalhaço, daquelas coisas que são feitas nas nossas casas, mas sempre o mentor espiritual, Tico, por trás dela. Enquanto ela aplica o magnetismo animal às energias animais do nosso corpo físico, o espírito está ali ao lado dela, misturando as coisas. Não é isso? O Gilmar diz que o passe à distância precisa, portanto, de um bom emissor e um bom receptor. Eu diria, Gilmar, uma coisa, viu? O bom emissor. E eu vou contar uma historinha rápida, pode colocar outra, isso, para a gente começar a encerrar os trabalhos. Gilmar, certa feita, um cidadão muito duro dentro de sua residência, enérgico, ele partiu. Ele partiu e o pessoal ficou aliviado com a partida dele, os dele, né? Ficou aliviado. Disse, agora estamos... E começou a se desfazer de imediato de algumas coisas que foram dele. E cada vez que ele
via se desfazer da cadeira dele, não sei o quê, ele se revoltava. Olha só como as coisas modificam através da mente. Naquele instante, ele foi regredindo da luz que ela ainda tinha para as trevas. E assim ele se viu nas trevas e no ranger de dentes, enclausurado na sua revolta. Depois de tanto sofrer, ele lembrou-se das preces que a mãe lhe havia ensinado. E ele clama por Deus. Quando ele clama por Deus, uma luz se aproxima dele, era um espírito. Ele, assombrado, quem és? Ele disse, segue-me. Mas quem és? Ele, segue-me. E à medida que ele ia seguindo aquela luz, as coisas iam clareando. Até que ele chegou num enorme palácio, todo iluminado. E faz com que ele entre. Mas eu não sou digno de entrar aí. Eu não sou digno de entrar. Mas vem entrar. Porque alguém clamou por ti. Ele diz assim, mas como alguém clamou por mim? Se eu não fui isso, se eu fiz aquilo, aí ele disse, entra. E ele entrou. Após algumas conversações, ele pede para retornar à terra e ver quem fora aquele que intercedera por ele junto à espiritualidade. E ele vem à terra com um guardião, se aproxima da casa dele, onde ele encontra os seus contentes, a mulher já com outro marido e tudo mais, mas aquilo já não lhe apavora. Ele chega numa casa paupérrima, aonde ele encontra uma senhora grávida num tanque lavando roupa. E ele estranha aquilo. Adiante, ele encontra um cidadão de costas, com a faca em suas mãos, cortando solado de sapato. Era um sapateiro. E ele ouve os lamentos mentais dele, clamando ao Senhor que lhe presenteasse com a vinda daquele homem, ou daquele espírito, ou daquela alma, que um dia lhe orientara na vida, naquele filho que estava para nascer. Ao se aproximar do homem, aquela alma se lembra de um jovem que um dia ele, ao aproximar-se da padaria para comprar pão para levar para sua casa, o jovem havia roubado um pão. E ele, naquela dureza dele, ele chama e diz, e dá-lhe uma lição de moral. Nessa lição de moral, ele mostra àquele jovem o que deveria fazer. E assim, ele compra uma caixa de engraxate, o jovem começa a engraxar sapato, a ganhar o seu dinheiro e estava ali. Ele derrete sem lágrimas. E ali estava preparada a reencarnação dele. Por favor, tem som na sala? Anota aí. Tem som? Porque apagou tudo na tela. Tem som? Oi? Tem, não é? Ótimo. Então, para encerrarmos, esta última imagem. Essa imagem representa um arquivo que nós recebemos de um pastor. Interessante. Porque enquanto nós somos Kardec, eu estou me incluindo como fanático, como inicialmente eu falava. Nós estamos vendo nesta figura algo que eu peço permissão aos senhores para ler. Vou ler superficialmente, porque nem tudo nos interessa. Nós já conversamos diversas vezes que uma universidade brasileira está buscando a fundo os porquês do espiritismo. E essa faculdade agora encontra num estudante que está fazendo o seu doutorado e diz assim:
Um estudo que foi desenvolvido recentemente pela USP, em conjunto com a Unifesp, comprova que a energia liberada pelas mãos tem o poder de curar qualquer tipo de mal-estar. Mas cita que esse trabalho já foi elaborado, que já é conhecido no Jorei, é conhecido que o Jorei é da Igreja Messiânica, dentro do Espiritismo como passe. Isso é uma tese que ele está defendendo. Mas vai além. Ele fala do reiki, que é uma outra técnica de imposição das mãos. Inclusive, no reiki faz-se o tratamento à distância, inclusive com resultado satisfatório. Nos camundongos, que são os primeiros, eles tiveram alguma coisa espetacular, inclusive nas curas de alguns tumores, porque eles estudaram não os efeitos da fisiologia do corpo humano, mas o psicológico. A ciência hoje está modificando esses nomes, que antes foram chamados de sutis, de prana, de energia cósmica universal, mas que não deixa, através do homem, de ser uma energia que vem da eletricidade do universo e do magnetismo do corpo humano. E diz aquele estudante, o interessante é que este tipo de imposição oferece sensação de relaxamento e plenitude, além de garantir mais energia e disposição. Então, cita Jesus e vai além. Religiões populares estendem a mão há mais de 4 séculos, dentre elas as professadas pelos descendentes do africanismo. Os egípcios já usavam esse método bem antes de Cristo. Outras filosofias afeitam a imposição das mãos. Então, meus amigos, sem nenhuma apologia a esta ou aquela, é a religião que anuncia, a ciência que comprova. Cabe a cada um de nós verificar se temos ou não que ir em busca. Muita paz e que o Senhor nos ilumine hoje e sempre.